Boa tarde, pessoal. Me chamo Fábio. Como eu informei, eu estarei disponibilizando para vocês aí o setup do 15R, onde eu utilizo ele há mais de 8 meses e tenho tido várias oportunidades e com um percentual bem elevado, acima de 80%, seguindo uma disciplina. E esse setup ele é baseado em alguns indicadores disponíveis e mais um que eu acabei fazendo uma combinação de vários indicadores, onde ele também me dá um sinal. Então, esses sinais me dão uma entrada clara. E é o que eu vou tentar explicar para vocês a partir de agora. Bom, primeira coisa, na configuração, a gente deve de colocar todos os boxes do Renko em branco. Primeira coisa que a gente faz, então, é em propriedades do gráfico, selecionar e deixar eles todos com a inverter suavização, suavizar fundo, mostrar abas do ativo, e eu costumo utilizar a marca d'água. Tá? É uma opção de cada um tem a sua condição aí de fazer ou não. Eu me sinto mais confortável em visualizar dessa maneira. Com base nisso, o que a gente faz? A gente vai no deixa eu só dar um zoom aqui. A gente vai, clica em cima do box, em propriedades, e deixa todos os candles branco, tira do automático. Isso ajuda bastante, porque a ideia é que na nossa coloração ele dê os sinais, então não precisa estar nada automático aí, a gente deixa tudo em branco. Aplica aqui, todos os candles ficaram branco. Bom, a primeira configuração que a gente tem que fazer de um indicador é clicar novamente no box, qualquer box dele, inserir regra de coloração. A regra de coloração que eu uso aqui é a 2MV padrão. Ela está disponível dentro do Profit, qualquer tipo de Profit, seja o Pro, o Clear, da Modal, da XP, enfim, qualquer Profit. E eu insiro essa coloração. Vocês vejam aí que ele já tomou algumas coisas. Basicamente o que? Todo mundo sabe que o verde sinaliza que os compradores estão vencendo e os vermelhos os vendedores estão vencendo. Branco é uma indecisão. Mais para frente eu explico como que a gente vai estar atuando em cima disso aí. Com base nessa informação, eu vou começar a inserir um outro indicador, que é o pivô. Para que serve o pivô? O pivô, vocês vão verificar depois, que ele ajuda a estabelecer os pontos de entrada e os pontos de saída. Tá? Então, instalei um primeiro pivô. Não é? Eu geralmente uso numa configuração bem básica, onde eu coloco uma cor neutra dos dois lados, porque não me interessa nada além disso, e um pontilhado. Para que esse pontilhado? Ele vai me mostrar algumas condições. A aparência do pivô, da mesma maneira, posso até deixar ele em amarelo, porém tracejado. Então, esses são pontos. É interessante para quem não conhece o pivô, o indicador, depois em um outro vídeo eu posso estar explicando, mas eles são pontos onde existe uma variação. Se vocês podem observar aqui, tem horas que o nosso índice bate nele e ele retorna. Então ele trabalha dentro desses pontos, entendeu? Ele entrou aqui, bateu aqui, retornou, vai procurar. Ele sempre vai procurar. Quando ele rompe um ponto, ele vai procurar o outro. Então vamos supor, se eu clicar aqui, vocês vão verificar que ele tem esse range para trabalhar. Se ele rompeu esse range, ele vai buscar o próximo range. Tá? Esse pivô eu insiro ele duas vezes. A primeira vez, como a gente configurou, não é? Eu preciso colocar os parâmetros dele. No parâmetro eu marco aqui e para 3 linhas. Esse é o primeiro pivô que eu insiro. Agora eu venho novamente e insiro outro pivô no mesmo lugar, faço as mesmas configurações, tracejado,
uma cor neutra. A cor eu coloco essa aqui, mas vocês podem utilizar a cor que melhor agradar vocês. Aplicar. Só que nos parâmetros, o que eu faço? O outro anterior a gente marcou aqui embaixo, e esse aqui vai ficar no máximo de 3 linhas. Então eu tenho uma área onde ele vai atuar. Se vocês olharem, vocês vão ver que ele ficou mais quadrado. Então eu tenho 2 amarelos. Ele pode ficar nessa área, são áreas de agressões, tá? Ou agressão, enfim, ele chega lá e acaba batendo e ficando um pouco aí até sair de volta. Tá? Outro indicador que eu utilizo é o Prior Code. Esses indicadores todos são disponíveis no Profit, tá? São todos já nativos do Profit. O que eu faço com o Prior Code? O Prior Code, eu vou inserir vários Prior Codes, porque nas configurações dele, se a gente observar aqui os valores, por exemplo, eu tenho o ajuste, o valor do ajuste do dia anterior. Esse é um valor muito importante para nós, que o índice respeita muito. Então, o que eu faço? Por ser um valor muito importante, o meu ajuste eu sempre trabalho com fúcsia e deixo ele bem grande na tela aparecendo, para saber que quando ele bater nele, ele vai aparecer. Outro Prior Code que eu insiro vocês vejam que o Prior Code sempre fica em cima, né? Porém é uma questão de configuração. Outro Prior Code que eu insiro e que eu sempre deixo azul claro, que é uma coisa que me lembra, é a famosa linha d'água, que é o fechamento do dia anterior. Então a gente tem 2 indicadores muito próximos aqui, ou seja, é uma área aqui, se vocês podem observar que o índice fica batendo bastante um dia normal. Então o próximo indicador, próximo Prior Code, a gente vem aqui, configura ele em propriedades, tá? Eu posso colocar ele em uma linha normal agora, porque o que eu faço é a mínima do dia anterior. Mínima do dia anterior. O que é a mínima do dia anterior? É onde ele foi naquele dia onde o menor valor que ele atingiu, né? Então, se é o menor valor, geralmente eu coloco em vermelho. Outro Prior Code que eu insiro, só continuando, né? Na verdade, são 5 Prior Codes que a gente coloca. São linhas de referência. Ao invés de eu estar traçando isso aí no dia a dia, que eu posso traçar também, eu já deixo eles prontos no automático para me aparecer para mim. Eu fiz a mínima, eu fiz a máxima do dia anterior. Como é máxima, eu deixo ele sempre no verde. Ok. E aí, mais o último Prior Code que eu insiro. É a abertura do dia anterior. Por se tratar de abertura, pode colocar qualquer cor neutra, né? Eu geralmente uso um laranja. Vocês observem que tem muitas das linhas, elas estão muito próximas umas das outras, né? É que a gente está fazendo essa configuração com o mercado parado. Então, no dia a dia, vocês vão ver depois, no próximo vídeo eu coloco um replay para a gente usar. Então, esses são os indicadores que eu mais utilizo de tela. Agora eu vou colocar alguns indicadores embaixo. Tá? Esses indicadores embaixo, eles são colorações. Então, o que eu fiz? Eu vou estar disponibilizando também no vídeo, ou quem tiver dificuldade depois pode entrar em contato comigo para ajudar na configuração. Eu vou estar disponibilizando eu desenvolvi um indicador aqui chamado Color. Tá? Na verdade, o Color nada mais é do que um histograma, tá? Onde eu preciso fazer a propriedade dele, transformar ele de linha para histograma e deixar ele no automático no branco. Tá? O que acontece? Ele vai me dar essa quantidade de coloração aqui. Nessa coloração, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma coloração para ele.
Essa coloração eu tenho utilizado bastante e tem funcionado, é de um outro site do Renko Live que disponibilizou essa condição, é o difusor de fluxo Santo B. Também vou disponibilizar na descrição do vídeo. Tá? Então o que eu insiro aqui? Vocês vejam que aqui embaixo ele já começou a dar várias cores. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Não é? Onde ele começa a me dar uma coloração em relação a isso aqui. Esse eu preciso fazer uma configuração. Como eu estou operando no 15R, eu preciso vir aqui em propriedades do difusor. Eu altero a média que ele trabalha de 17 para 21. Esse segundo período eu mantenho no mesmo lugar. A fonte também é no fechamento. A próxima média é no 21. Não é? E o período longo eu mantenho ele em 89. É só essa configuração que eu preciso fazer. Tendo essa configuração, ele faz parte do nosso indicador. A próxima coloração ali embaixo é a mesma coisa. Eu vou pegar Color, vou inserir um novo indicador, ele vai ficar embaixo, não é? Onde eu vou em propriedades, altero de linha para histograma, dou um aplicar, ok, ele abriu uma outra configuração aqui. Essa segunda configuração de cores que eu insiro aqui, ela chama, também é de um outro, disponível na internet de um outro site, é o Snowball Beer Power. Na verdade, ele é uma combinação de dois indicadores que são nativos no Profit, que é o Beer Power e o Bull Power, mas é a mesma coisa, ele combinou tudo num único só, então ficou bem legal. Essa também eu insiro essa combinação de cores aqui. Desculpa. Color aqui. Eu só alterei aqui a cor, deixa eu só voltar aqui a regra 2 MV padrão. Pronto. Um pouquinho. Deu um probleminha aqui. Aí. Que eu acabei clicando na regra errada. Só um pouquinho. 2MV padrão. Agora sim. Então eu já tenho duas colorações. Novamente venho aqui, indicador, color, e vou inserir uma outra regra de coloração, que essa sim eu acabei desenvolvendo de um conjunto de indicadores, mas também vou estar disponibilizando para vocês. Aqui eu chamo ela de Vargas 1.0, que é o meu sobrenome. Faço a mesma propriedades do color, transformo ele em histograma. Depois que vocês vão entender por que eu transformo isso aqui em histograma. Então eu tenho as três colorações, tá? São confirmações no caso de entradas, não é? Então eu vou explicar direitinho para vocês quando que eu tenho as entradas aí. Um outro item que eu uso agora, tá? Que é um indicador também nativo, é o histograma de agressão. Histograma de agressão. Só um pouquinho. Agressão. Tá. Que é esse TR, histograma de agressão. Tá. O TR, geralmente eu uso ele em cima. Ele é a referência da minha entrada, ou seja, aqui os vendedores estão agredindo quando está vermelho e os verdes, os compradores estão agredindo quando está verde. Tá. Deixa eu só configurar aqui. Aí o ajeitar da tela fica a critério de cada um, tá? Onde a gente usa conforme vocês acham necessário. Bom, montei a minha tela de indicadores. Basicamente, como é que funciona essa questão aqui? Quando todos derem linha vermelha, a entrada, e quando todos derem linha verde, é a entrada de compra, quando todos derem linha vermelha, é a entrada de venda.
Entro em todos os lugares? Não, não entro em todos os lugares. Eu respeito o quê? Eu sempre dou entrada em pullbacks. O que são pullbacks? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma questão do pullback. Deixa eu pegar uma ferramenta para nós escrevermos aqui, só um pouquinho. O que são pullbacks, então, em relação a como eu estava referindo para vocês? Então, vocês podem observar aqui, nessa linha aqui, todos apresentaram vermelho. Opa! Então, esse vermelho começa a me mostrar um sinal que eu tenho uma possível venda aqui, não é? Tem um vermelho aqui e tem um vermelho aqui. Entro direto aqui? Não, não entro direto aqui. Primeiro, ele está muito próximo das linhas, não é? Ou seja, eu tenho um range muito pequenininho, ou seja, se ele descer, ele vai descer só até aqui e vai testar primeiro aqui, não é? Eu não posso entrar, então eu não tenho uma entrada legal aqui. No primeiro. No segundo, é a mesma coisa, eu não tenho uma entrada porque ele está subindo. Geralmente eu espero pullback. O que é o pullback? É esse desenho para venda, não é? Ou seja, um candle para cima, um candle para cima e ele retornou. Isso me dá um pullback. Isso aqui eu costumo chamar, não é meu título, mas muita gente usa como patinha do urso. Não é? Mostra uma pata de urso aqui para baixo. Isso é uma possível entrada. Ah, mas eu posso entrar aqui? Não, eu não posso entrar aqui por quê? Porque está desconfigurando a minha entrada. Não é? Por quê? Porque eu tenho essa linha grande aqui, que ele pode, essa descida ele pode só vir até aqui, testar esse fundo e bater, que foi mais ou menos o que acabou acontecendo. Se a gente observar, ele mostrou uma entrada aqui, porém ele não confirmou essa entrada, não é? Porque ele não desceu para baixo. Teoricamente, a minha entrada seria abaixo desse candle aqui, ó. Entendeu? Então eu entraria aqui, se ele rompesse, qual é o meu alvo? A próxima linha. Essa seria a minha linha. Seria nessa linha aqui. Como ele não rompeu, não é? Você pode observar que ele até tentou aqui, e aí ele desarmou, tá vendo? Não tem entrada aqui, ó. Ele não conseguiu manter os três. Diferente desse outro item aqui, ó. Se a gente olhar aqui, não é? Nesse quadrado ele fez o mesmo desenho, não é? O que me deu sinal de entrada? Ele me deu um sinal de entrada porque ele bateu, testou a linha de cima, não é? E aí ele rompeu aqui embaixo e foi embora. Foi embora até onde? Até a próxima linha. Então, teoricamente, a minha entrada, se vocês observarem, ela deu quando ele rompeu aqui, ó. Não é? Ó. Linha para baixo. Tá vendo? Ó, os 4 vermelhos, não é? E a minha entrada seria aqui. Rompeu, não é? Rompeu esses candles aqui, ó, e foi até onde? Então esse seria o meu alvo. Não é? Se a gente observar, esse alvo aqui a gente está falando que são 350 pontos. Não é? Minhas entradas como é que funcionam? 350 pontos. Contra 150 de stop. Então, se eu dou uma entrada aqui, teoricamente, não é? Eu tenho 150 pontos de stop.
Depois eu posso mostrar isso no replay para vocês. Isso numa situação de compra, não é? De venda, desculpem. Agora a gente pode procurar uma situação de compra. Vamos ver aqui. Geralmente esse indicador ele me dá de 3 entradas a 5, 6 entradas no dia. Porém, tem dias que ele não dá nenhuma. Não é? Vai depender muito do mercado. Então, se a gente observar agora, a gente tem um de compra aqui. Ó. Mesma coisa que eu expliquei para vocês. Não é? Fecha a configuração do candle, só que agora aqui invertido. Não é? Antes a gente tinha para baixo. Não é? Para venda a gente tem isso aqui. Não é? E para compra, o que a gente tem? O contrário. Só que tudo verde. Ficou ruim aqui, deixa eu pegar aqui. Fazer de novo aqui. Desculpem, tá? Que é a primeira vez que eu estou usando essas ferramentas, então é a primeira vez, na verdade, que eu estou fazendo um vídeo. Então, tem muita coisa que não está funcionando bem aí, mas prometo para vocês que vou estudar um pouco mais em relação a esse tipo de condição. Então, para venda, ele tem que formar essa configuração aqui, ó. De box, tá? Ele tem que formar para baixo. Isso aqui é a famosa patinha de urso. Na configuração de compra, ele tem que fazer isso que eu mostrei para vocês. É o contrário. O meio está aqui, para cima, para cima. Considerem isso como um box, tá? Infelizmente, meus boxes não estão tão bonitos aí. Então, deu essa configuração aonde? Deu essa configuração aqui. Se a gente olhar, não é? Um pouquinho, pessoal, desculpa aí. Tá. Essa configuração deu aqui. Qual é a outra confirmação que eu preciso ter? Quando der essa confirmação, todos os meus indicadores têm que estar mostrando verde. Todos estão mostrando verde. Minha entrada vai ser aqui, com 150 pontos, e o meu stop de 350. Vejam bem que ele deu os 350 e aqui novamente ele deu uma nova entrada. Se a gente olhar, ele deu mais 350. Tá? Por que ele está dando essas entradas aqui? Observem que ele testou o pivô, não é? E rompeu para cima. Ele veio aqui, testou novamente. Esse pullback é muito interessante porque ele rompe, ele precisa voltar para testar a linha para continuar rompendo. Esse tipo de sinal nessas linhas de pullback, ela é muito interessante que ele mostra uma força, onde confirma através dos indicadores, ou seja, ele bateu nessa linha, nesse prior code aqui, tá vendo? Esse prior code aqui, que era a abertura do dia anterior, rompeu, testou ela de volta, né, que ele voltou, e depois voltou a subir. O que acontece? Ele rompeu o próximo prior code, não é? Rompeu, testou de novo e voltou a subir. Só que aí o que acontece? Como tinha uma outra linha lá em cima, ele não conseguiu fazer. Ele ficou batendo cabeça ali, não é? Até fechar o dia. Isso aqui foi no final do dia. Então é onde ele perde o movimento, perde a força, não é? Teoricamente, pessoal, esse é um indicador que hoje, como eu falei no início do vídeo, está me dando 80% de assertividade. Tá? É um índice muito bom. Tem dias que ele dá errado? Tem dias que ele dá errado. Não é que ele dê errado. Muitas vezes o que acontece aqui é que, se dependendo da volatilidade do mercado, quando você bota um stop de 150 pontos e ele anda 200, o ideal é já botar no break-even, o 0 a 0, que aí ele não volta para trás, porque os últimos dias a volatilidade do mercado tem ido 200 pontos e voltado tudo na tua cara, então é mais fácil deixar no 0 a 0. Melhora a assertividade dele em relação a isso aí. Tá? Bom, a princípio esse é o meu indicador. Acredito que não tenha ficado dependendo, não tenha ficado muito claro para todo mundo, porque eu não tenho experiência nenhuma em vídeo ainda. É o meu primeiro vídeo gravado, tá? Mas é uma coisa feita
para disponibilizar, que eu acredito que esse indicador vai ajudar bastante gente, como tem me ajudado. Fico à disposição, né, para entrar em contato comigo, caso tenham dúvida de configuração e tudo, e vai estar disponível no vídeo aí, meus contatos. Caso tenha interesse, pode entrar em contato, dúvidas, fico à disposição. Valeu, cara. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.